médiuns e profetas. Será que essas coisas são as mesmas? De onde você tirou isso, Anderson? Uma pessoa me perguntou um dia, me mandou uma mensagem: Anderson, olha, existem os profetas na igreja, existem médiuns, isso tudo é igual? E eu respondi para ele. Agora eu quero responder para você aqui também em vídeo. Vamos falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes. Vamos falar sobre esse assunto hoje relacionado a percepções extrasensoriais. De onde vem isso, né? A mediunidade, o profeta, como é que é esse mecanismo do profeta? Bem, primeiro, a gente entende que médium, no espiritismo, médium engloba muitos tipos de capacidade, né? Então tem o médium que vê espírito, médium que ouve espírito, médium que tem percepções do futuro, isso dentro do espiritismo. Médiums clarividentes, ou seja, que veem coisas à distância. Na parapsicologia é diferente. Na parapsicologia, médium é estritamente o paranormal, certo? Que usa suas capacidades extrasensoriais para conversar com alguém que está na vida após a morte. Que para muitos cientistas é uma hipótese, não foi provado, né? Existem muitas evidências, mas não tem uma prova, certo? Então vejam, médium é estritamente, eu gosto mais desse termo teórico. Médium é aquele que comunica-se com alguém com uma consciência fora de um corpo físico. Então este é o médium. Aí aquele que vê o futuro. Este que vê o futuro não é médium, porque ele vê o futuro sozinho, ele não precisa de um espírito. Ele pode ver através do sonho, através de uma visão. Mas se um espírito contar para ele o futuro. Então é um efeito mediúnico, então ele é médium, aquilo é um fenômeno mediúnico, ele não é uma pessoa com capacidade de pré-cognição. Então diferenciamos. Se você vê o futuro, não é um espírito que te contou, você vê isso sozinho, então você tem uma capacidade de pré-cognição. É uma capacidade classificada como paranormal, uma capacidade psi, termo mais moderno, né? Psi, certo? Veja, então isso em relação à mediunidade. Vamos falar agora o que é o profeta. Bom, o profeta, primeiro que ele é um termo que ele vem da religião, né? Ele vem muito lá de trás, onde tem registros na Bíblia sobre profetas. O que é o profeta? O profeta é alguém que ouvia Deus. Mas dá para alguém ouvir Deus? Não sei. Não sei lhe dizer se dá para ouvir Deus exatamente com palavras ou voz, ou talvez você sentir Deus. No Espiritismo, algumas pessoas falam que você não fala com Deus diretamente, mas você sente, você se comunica com algo maior, que vem através de muitos outros espíritos elevados. E aí você transmite aquela mensagem. Veja que isso não tira o valor da mensagem no Espiritismo, né? Não tem essa coisa de tem que ser Deus que mandou para você passar a mensagem. Não, existem os arautos de Deus, lá os intermediários de Deus. Porque disse que existe uma diferença, dimensional aí, energética, porque você não consegue se comunicar direto. Aí isso tudo não se tem prova, tudo isso se passa através de conhecimentos escritos, não são coisas científicas. Mas dentro da cultura e religião, profeta é aquele que fala aquilo que Deus manda, ou ele pode, em termos de hoje também, profeta também pode ver o futuro, ou seja, profetizar alguma coisa. Veja que profetizar, às vezes tem pessoas que distorcem esse termo profetizar. Eles usam profetizar não como ver o futuro, mas como determinar o futuro. Por exemplo, eu profetizo que aquela mulher vai ter um filho. Ele faz isso não prevendo que ela vai ter um filho. Ele está determinando que ela vai ter, ele está dando uma ordem. Eu acho que esse é um termo meio errado, mas tudo bem, cada um na sua. Para embasar vocês, tudo bem, vamos ver na Bíblia então. Como é que se diferenciava? Porque talvez algumas pessoas digam assim, mas Anderson, médium, vidente, essas coisas não tem nada a ver com profeta. Até porque na Bíblia, vidente, pessoas que se comunicam com espíritos, não era uma coisa boa. Vamos ver um pedacinho da Bíblia? Eu vou ler um pedacinho para vocês da primeira carta de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Tinha toda uma história, você pode ler o contexto lá depois nessa referência, de 1 Samuel 9, 9. Você pode ler o contexto, mas resumindo a história, estavam procurando cabras. E aí, em vez de ter fé na sua força interior, em buscar a cabra, as pessoas queriam pedir para alguém revelar onde estava a cabra. Por isso que Moisés proibiu a mediunidade, porque em vez das pessoas terem fé em Deus, ficavam tentando descobrir através de médiuns o que ia acontecer em coisas muito corriqueiras. Então as pessoas estavam perdendo a crença. Então Moisés fez muito certo. Olha só, nessa parte, essas pessoas
procurando essas cabras, um disse para o outro assim: nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Repetindo, nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta, eles chamavam nesta parte aqui de Samuel profeta, antes, ele estava dizendo antes, se chamava vidente. Ou seja, vidente é quem tinha a vidência, a capacidade de ver. É claro que aí nesta antiguidade, muito mais lá atrás, talvez se acreditasse em outras mecânicas de como era esse ver. E depois, isso foi muito mais associado à religião, à capacidade religiosa, ao ritual de profetizar e conectar isso diretamente a Deus, porque era a crença que os hebreus tinham, porque o profeta ele tinha ligação com Deus. Não era com a natureza, com o sol, com o rio, com os animais, porque vinha de crenças tribais, xamânicas, coisas do tipo, né? Que para aquele outro povo já era uma coisa que não era uma conexão com Deus. Esta parte foi se apagando da história. Que o profeta, na verdade, é um vidente. Olha o que eles estão falando. O profeta, na verdade, é um vidente. Então eles foram apagando aos pouquinhos, mas ficou esse resquício em Samuel. Veja aqui, mas existe diferença? Sim, existe, porque especificamente profeta é aquele que tem visões do futuro e ele se sente conectado à sua espiritualidade com algo maior. E isso existe nas igrejas, essas pessoas que se conectam com algo maior. E tem essa capacidade, sim, de vidência, de conseguir enxergar o futuro. Na parapsicologia, chamamos vidência de na verdade, é pré-cognição, se eu vejo o futuro. Vidência já no espiritismo seria ver espíritos. Olha como essas coisas são, né? Dependendo, mas eu falo todos esses aspectos para você entender, para você expandir a sua mente em relação a esse assunto e ter muito mais experiência. Então, sim, é diferente. O médium fala com o espírito. O profeta, ele tem visões do futuro, de coisas possíveis e uma conexão com a espiritualidade. O médium fala com o espírito, mas pode ter conexão maior com a espiritualidade? Sim. Um profeta pode ser médium? Também pode. Um médium pode profetizar ou ver o futuro? Também pode. Uma coisa não elimina a outra. Capacidades que são paranormalidade geralmente nunca vêm isoladas, sempre estão em conjuntos, tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Procurem lá na Bíblia, vão a fundo lá em 1 Samuel 9:9, tá? E olhem mais a história. E tem muito mais outras partes que vocês podem descobrir, né? E encontrar coisas sobre espiritualidade, sobre mediunidade e tudo mais. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.